E aí, pessoal? Neste módulo nós aprenderemos quais são os principais tipos de fresas e as mais utilizadas na área da joalheria. A escolha da fresa ideal vai depender das peculiaridades do seu projeto e do tipo de material que você vai usinar. O ouro, a prata e o latão são os materiais mais utilizados na confecção de alianças, por profissionais que utilizam a CNC na automatização da sua produção. Também podemos utilizar outros materiais, como termoplásticos e ceras para usinagem. Estes materiais servem para prototipar peças mais elaboradas e que no metal demoraria muito tempo para usinar, inviabilizando a produção. Estes materiais permitem a elaboração de moldes, onde a partir destes você vai conseguir uma reprodução de suas peças. No caso do termoplástico, você pode utilizar o processo de vulcanização para fazer o molde, pois ele aguenta altas temperaturas. Já na cera, ou você pode fundir diretamente, o qual eu não recomendo, porque você pode perder a prototipagem no processo de fundição, ou você pode tirar até mesmo um molde utilizando o processo de silicone líquido. Podemos também citar outros materiais, como por exemplo a madrepérola, que pode ser utilizada para confeccionar alguns tipos de medalhas e adornos. Na joalheria, normalmente se utilizam microfresas para a elaboração dos trabalhos. São fresas com micro diâmetro, que varia de 1,5 mm até 0,1 mm. É necessário muito conhecimento e domínio sobre o equipamento para a utilização dessas fresas. Devido ao diâmetro muito pequeno, elas se tornam muito frágeis e podem quebrar com facilidade. Assim como você também deve levar em consideração a qualidade do equipamento, ou seja, da CNC, pois se ela não tiver uma estabilidade boa, ela vai apresentar vibrações, e essas vibrações é o suficiente para a ruptura dessas microfresas. As fresas mais utilizadas na área da joalheria são as chamadas de aço rápido, ou em inglês a sigla HSS, que significa High Speed Steel. Estas fresas são elaboradas normalmente de aço carbono, com uma alta concentração de tungstênio, nióbio, cromo, entre outros metais, que conferem à fresa uma alta dureza e resistência ao desgaste. Existem ainda fresas de alta qualidade, que possuem um revestimento especial ou cobertura, que prolonga a vida útil de seu corte. Estas coberturas podem ser feitas de nitreto de titânio com alumínio ou uma oxidação especial feita a vapor que confere uma coloração azul à fresa. Normalmente essas fresas são de alta qualidade e são mais caras. Mas antes de falar da fresa, a gente tem que lembrar também o que segura essa fresa no motor, tá? Porque de acordo com o diâmetro da fresa que você utiliza, você vai ter que ter uma pinça adequada para aquele diâmetro. E cada motor spindle tem um padrão também, sendo mais comum, e que nós utilizamos também no nosso equipamento, da Inove, é o ER11. Tá? E aí você vai ter vários diâmetros diferentes. É bom comprar uma coleçãozinha, você vai gastar em torno de R$100 mais ou menos a R$200 numa coleção completa de jogos de pinça. E é bom ter também na sua caixa de ferramenta. Sobre o valor das fresas, o preço delas podem variar, de acordo com a sua composição e qualidade. Normalmente, as fresas de maior qualidade são provenientes da Alemanha. No começo, é recomendado você utilizar as fresas com liga de tungstênio simples, pois são mais baratas e você não vai chorar de raiva quando você quebrar ela, né? Pois as fresas alemãs na joalheria podem chegar a custar até R$300 ou mais. Existem também profissionais com um nível de experiência mais avançado que compram apenas o aço especial e confeccionam sua própria ferramenta, utilizando afiadores universais especiais, que chegam a custar aí na faixa de uns R$4.500 a R$10.000. Bom, agora que a gente conhece um pouquinho mais aí sobre fresas, eu vou falar quais são os tipos de fresas que você vai poder utilizar nos seus trabalhos. Claro, existem outros, mas esses são os principais e o que eu recomendo que você tenha na sua caixa de ferramenta.
Bom, a primeira fresa que a gente vai mencionar são as chamadas de V-carving ou flat. São mais utilizadas para gravação, porém, quem elabora suas ferramentas normalmente trabalha com esse tipo de fresa, porque é mais fácil de você desenvolver lá na afiadora. Tá? Elas servem também para esculpir 3D e não só isso, elas também conseguem fazer aí profundização. O único que, como elas têm uma ponta mais fina, a velocidade aí de trabalho vai ser menor. Para configurar essa ferramenta, você vai ter que levar em consideração alguns parâmetros, né? Como por exemplo o diâmetro da haste, que neste caso é de 3,17 mm, né? É o mais utilizado aí na joalheria. Você também vai ter que verificar o ângulo dela, que normalmente é fornecida aí junto com a compra, tá? Você compra ela, aliás, por graus. E também o tamanho da ponta, né? Neste caso a gente está usando uma ponta bem fininha, que é 0,1 mm. E existem vários outros tipos, né? Você pode comprar com ângulos diferentes e o tamanho das pontas já determinado de forma diferente. Porém, eu sempre recomendo você pegar o paquímetro e verificar se realmente a ponta dela tem 0.1 ou 0.2, enfim, o que você adquiriu. Porque às vezes algumas fresas de baixa qualidade, a ponta indica ser 0.1 e às vezes está 0.2. Então fique atento aí a esse parâmetro que é importante na hora da usinagem. Outra fresa de gravação importante também aí utilizada são as fresas piramidais, que são mais resistentes do que as fresas tipo flat e elas têm também maior área de apoio e por isso uma maior durabilidade. Podem ser usadas para gravação e entalhe em vários tipos de materiais. Você deve informar neste caso também o ângulo, o diâmetro da haste, o ângulo da fresa e o tamanho da ponta. No caso de gravação direto no metal, é muito mais recomendado você usar essas fresas piramidais do que as flats convencionais. Este outro tipo de fresa, chamada de end mills flat ou topo reto, são as mais usadas para corte e rebaixos. Os parâmetros que você deve informar sempre vai ser, né, a haste, né, nesse caso aí de 6 mm, o tamanho da área de corte, no caso aqui 32 mm, e o número de espirais que ela possui é extremamente importante também, pois quanto maior o número de espirais, maior o atrito e maior o calor. Porém, também possui um melhor acabamento quando você tem maior número de espirais. Isso vai influenciar na velocidade que você vai configurar o seu spindle. Eu sempre recomendo utilizar entre uma ou duas espirais, porque é mais difícil o entupimento delas e mais difícil a ruptura. E a outra fresa end mill que podemos citar é a ball nose, que é mais utilizada para esculpir imagens 3D. Elas existem desde fresas grandes, né, de 6 mm a ponta, por exemplo, até fresas de 0.8 mm, 0.5 mm. Os parâmetros que você vai informar, como sempre, é a haste, tá? Neste caso também a área de corte, que é 22 mm, e o tamanho da ponta, que neste caso é 2 mm, tá? Isso são os parâmetros que você vai informar lá na hora de fazer a configuração da sua usinagem.
Existem também alguns tipos de fresas que eu não mencionei que podem ser utilizadas. Um exemplo delas é o chapéu chinês, que você vai poder colocar também no spindle, vai poder usinar com ele e desta forma você já garante a cravação adequada para o seu tipo de projeto. Agora, uma pergunta importante é: onde comprar fresas? Bom, no Brasil eu posso recomendar 2 lugares que eu sei que são pessoas sérias e competentes que estão lá, que é o Código G, ok? Que tem o site deles, que vocês podem ver aí, e também a Ecovidia, que além de ter fresas também importadas, são fabricantes. E o outro lugar que todo mundo já conhece é o AliExpress, onde você tem fresas da China, porém, tomem cuidado, porque o prazo de entrega é entre 1 a 2 meses, tá? A qualidade nem sempre é muito boa, depende da fresa e do lugar onde você compra neste site, e também a questão alfandegária. Às vezes você importa, ou bem é retido pela alfândega, ou eles te cobram uma taxa de importação, tá? Façam importações pequenas, até 2, 3, 4 caixas no máximo, porque acima disso a Receita vai considerar como comércio e aí você não pode importar pelo seu CPF, por exemplo. Você teria que importar como empresa seguindo o processo normal de importação, ok? Então fica aí a dica. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza aqui a nossa aula sobre fresas. Qualquer coisa a gente está à disposição e é só entrar em contato com a gente via WhatsApp ou via e-mail, ok? Valeu, gente. Obrigado.
Mas a pergunta é: como escolher o tipo de fresa ideal para o meu trabalho? Bom, para isso você vai fazer uma simulação no programa de configuração de usinagem, para escolher a melhor fresa para o projeto. Você consegue ver como vai ficar os cortes, ver como vai ficar os acabamentos nas laterais e desta forma vai ser muito mais assertivo a escolha da fresa.